Olá pessoal, meu nome é Arthur Nicásio Moura, estou aqui hoje para poder fazer a apresentação de uma maneira online da audiência do segundo quadrimestre do exercício financeiro 2020 da Prefeitura Municipal de Cipó. Esta audiência será novamente online por conta da situação de pandemia instaurada no país. Vamos lá. Audiência pública, avaliação e cumprimento de metas, segundo quadrimestre de 2020. A Lei de Responsabilidade Fiscal nos informa no seu artigo 9º que até o final dos meses de fevereiro, maio e setembro, o Poder Executivo demonstre e avalie o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública. Objetivos específicos que iremos tratar nesta audiência: receita e despesa, receita corrente líquida, despesa com pessoal, com saúde, com Fundeb, com educação, resultado primário, dívida consolidada e resultado nominal. Receitas. As receitas correntes, elas são basicamente os recursos arrecadados pelo município através de impostos, taxas, contribuições e serviços e pelas transferências constitucionais legais. Seriam basicamente, na prática, IPTU, Intervivos, FPM, ICMS, Fundeb, enfim, uma série de receitas. E receitas de capital são aquelas que aumentam o patrimônio do município. Toda a receita que chega para o município, sendo que ela vem, de certa forma, carimbada, digamos assim, para que a sua utilização venha a ser em alguma coisa que aumente o patrimônio do município, seja a aquisição de um carro, seja a construção de uma UBS, enfim. As receitas elas são divididas em correntes e capital. A gente traz aqui também esse slide da previsão atualizada para o exercício de 2020, o orçamento do que se prevê arrecadar, 50 milhões de reais dentro do exercício, e o que já se arrecadou até o segundo quadrimestre de 2020. Então, um orçamento de pouco mais de 50 milhões de reais, se arrecadou um pouco mais de 30 milhões e 40 mil reais, totalizando um percentual de 60,08% do orçamento. Despesas. As despesas elas também são divididas entre corrente e capital, assim como falei anteriormente na receita. Despesas correntes dizem mais respeito àquelas de caráter permanente e continuado da atividade governamental. Seriam estas: folhas de pagamento, despesas com combustíveis em geral, tudo que faz com que a máquina pública ande. Toda despesa que é necessário ter, independente do mês. Despesas de capital são aquelas que têm caráter de investimento, aumento de patrimônio, a aquisição de um veículo, a construção de uma creche, a construção de uma escola, de uma UBS, enfim. Isso seria classificado como despesa de capital. Despesa. O orçamento, dotação atualizada para 2020, temos um orçamento um pouco mais de 52.133.000 reais a ser aplicado no exercício de 2020. E o que é que já foi comprometido em liquidação? O que é que já foi comprometido até agosto de 2020? 28.956.000 reais do orçamento previsto, totalizando um percentual de 55,54% do orçamento. Resultado financeiro. Esse slide ele faz o comparativo dos slides anteriores, sendo que nele consta o saldo em bancos que rodou do exercício anterior, 2019, para o exercício atual, 2020. Então, as receitas apuradas até o segundo quadrimestre, somada ao saldo financeiro em conta bancária que rodou de um ano, do ano passado para este ano, temos um resultado positivo em 34.390.000 reais aproximadamente. Sendo que as despesas comprometidas em liquidação, as despesas já liquidadas até 31 de agosto de 2020, temos um total de 28.956.000 reais aproximadamente, tendo um resultado positivo, resultado financeiro positivo de pouco mais de 5.434.000 reais. Indica que a situação financeira do município atualmente está ok. Vamos falar agora sobre receita corrente líquida. A gente traz nesse slide a apuração de como chega a essa base dessa receita corrente líquida. É o somatório total de todas as receitas do município, subtraídas das receitas de capital
e subtraídas também das receitas de dedução para a formação do Fundeb. Fazendo esse cálculo, se chega à receita corrente líquida. E a receita corrente líquida, ela sempre será o mês em referência, o mês do último quadrimestre, agosto, nesse caso, somado a 11 meses anteriores, certo? Ela sempre será 12 meses corridos de receita. Receita corrente líquida, a apuração desse montante em 31 de agosto de 2020 se deu em pouco mais de 45.520.000 reais. Despesas com pessoal. O município não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida a seguir discriminados em cada período de apuração. Então, a receita corrente líquida ela vai servir de base de cálculo para o índice de pessoal, aonde, pela lei de responsabilidade, nos informa que o limite legal máximo é de 54% da receita corrente líquida poderá ser aplicado com despesas com pessoal. Ultrapassando este limite, o município sofrerá sanções, até o ponto de rejeição de contas, multas para o gestor, enfim, ele será penalizado. A apuração até o segundo quadrimestre de 2020 das despesas com pessoal se deu um pouco mais de 47,37% da receita corrente líquida. Anteriormente falada, pouco mais de 45.520.000 reais é a minha base de cálculo, e foi aplicado despesas com pessoal até o segundo quadrimestre de 2020, um pouco mais de 21.565.000 reais, totalizando 47,37% da receita corrente líquida, portanto, dentro da normalidade, até o quadrimestre em referência. Despesas com saúde agora. Os municípios deverão aplicar no mínimo 15% da sua receita própria em gastos com saúde. A apuração até o segundo quadrimestre de 2020 se deu receita apurada, base de cálculo, 15.546.000 reais. Obrigatório, 2.331.000 reais. Valor aplicado, 3.203.000 reais. Percentual 20,60%. Portanto, dentro da normalidade, pois o índice de despesas com saúde ele não pode ser inferior a 15%. Como está superior, está dentro da normalidade. Fundeb. Pelo menos 60% dos recursos do Fundeb serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública. Então, os profissionais ligados diretamente em sala de aula da educação básica, eles receberão seus vencimentos através do Fundeb e, no mínimo 60% desse recurso deve ser aplicado com esses profissionais. A base da receita apurada até o quadrimestre foi de pouco mais de 8.881.000 reais, aonde o obrigatório seria no mínimo 5.328.000 reais e o valor aplicado até então 5.687.000 reais, tendo um percentual de 64,04% dentro da normalidade. Despesas com educação. Os municípios deverão aplicar, no mínimo, 25% da sua receita própria em gastos na manutenção e desenvolvimento do ensino, além dos 100% da receita destinada ao Fundeb. Despesas com educação. Base de cálculo apurada para a receita, até o segundo quadrimestre, 21.760.000 reais. Obrigatório, 10.100.000. Valor aplicado, 7.842.000 reais, percentual 19,41%, inferior ao limite mínimo. Entretanto, vale ressaltar aqui que esse percentual ele é acumulado de janeiro até agosto e ele deverá chegar ao seu limite mínimo de 25% até o término do exercício. Sendo assim, a gestão, neste caso, já está prestando mais atenção em relação a essa questão desse índice constitucional para que possa efetuar as despesas necessárias a atingir o mínimo exigido por lei. E também vale ressaltar que existem algumas despesas que muitas vezes elas não são pagas integralmente dentro da competência. A exemplo disso, folha de pagamento. A folha de pagamento do mês de agosto. Essa folha de pagamento para com a educação, ela somente foi paga no primeiro dia útil do mês
de setembro. Então, ela não vai estar chegando aqui para a gente nesse cômputo, ela não vai fazer parte desse cômputo, porque ela não foi paga dentro do mês de agosto, por mais que seja uma despesa desta competência, mas ela somente integrará o cômputo do índice dentro do mês que foi paga, é regime de caixa. Na data que paga, é contabilizado aquela competência que efetuou o pagamento para entrar a esse índice. Então, o município está com um limite mínimo, não está atingido, porém, não há em que se preocupar, porque os gastos necessários para a aplicação dos mínimos 25% da educação, eles estão programados para que até o final do exercício o município fique com os 25%, pelo menos 25% de aplicação em educação, assim como foi já aplicado nos exercícios anteriores. Este também está sendo acompanhado para que também venha a ser. Resultado primário indica se os níveis de gastos orçamentários do município são compatíveis com a sua arrecadação. Basicamente, receita fixa se é capaz de suportar despesa fixa. Resultado primário. Tivemos as receitas fiscais realizadas até o segundo quadrimestre de 2020, um pouco mais de 30 milhões de reais. Tivemos as despesas fiscais, um pouco mais de 29 milhões e 66 mil reais, tendo um resultado primário positivo de 934 mil reais, onde isso significa que apenas as receitas do município de janeiro a agosto foram capazes de suportar as despesas comprometidas em liquidação de janeiro a agosto. Dívida consolidada. Considera-se dívida consolidada o montante total apurado, inclusive o total das dívidas mobiliária, contratual e dos precatórios judiciais posteriores a maio de 2000, não pagos durante a execução do orçamento em que houverem sido inscritos. Dívida consolidada líquida. A gente sempre faz um comparativo do término do exercício anterior e a cada quadrimestre como que essa dívida está se comportando. Então, tivemos uma dívida consolidada de 28.867 mil reais até o final do exercício passado. Tínhamos ativos disponíveis financeiro em conta bancária, pouco mais de 4.350.000 e tínhamos também restos a pagar processados, pouco mais de 4.828 mil reais. Sendo que quando o meu restos a pagar ele é superior à minha disponibilidade financeira, eu não deduzo nada para essa dívida. E quando acontece o inverso, a gente pode deduzir. Então, como eu não consigo deduzir nada, porque meu ativo disponível ele está todo comprometido com os restos a pagar, minha dívida consolidada líquida em 2019 se deu em 28.867 mil reais. Já em 31 de agosto de 2020, a dívida consolidada ela passou a ser pouco mais de 28.052 mil reais, tendo agora as deduções, que seria o financeiro em conta bancária, somatório de todas as contas bancárias do município, pouco mais de 5.135 mil reais, sendo que os restos a pagar inscritos e não pagos até então, um pouco mais de 3.892 mil reais. Tivemos aí uma redução, então, tivemos uma disponibilidade financeira de 1.243 mil reais, que é justamente o somatório, né? O ativo disponível, 5.135 menos os valores de restos a pagar, tivemos aí um resultado positivo de 1.243 mil reais. Resultado este que poderá ser abatido da nossa dívida consolidada bruta para chegarmos ao cômputo da dívida líquida. Que essa, por sua vez, se deu no dia 31 de agosto de 2020, um pouco mais de 26.809 mil reais. Houve uma redução. Resultado nominal. Ele representa a diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida do quadrimestre em referência sobre o apurado em 31 de dezembro do ano anterior, basicamente o que a gente já falou. E aqui nesse próximo slide a gente vai estar trazendo o valor exato de redução e quanto se encontra o percentual desta dívida. A receita corrente líquida, aqui também em questão, ela vai servir de base de cálculo para o resultado nominal. Dívida consolidada líquida, em 2019, pouco mais de 28.867 mil reais.
Receita corrente líquida, 42 milhões e 47 mil. Percentual de endividamento, 68,66. O limite definido pelo Senado Federal é que todos os municípios eles poderão se endividar em até 120% da sua receita corrente líquida. Então, em 2019, o município de Cipó ele poderia se endividar em até 50 milhões 456 mil reais, porém tinha uma dívida de 28 milhões 867 mil reais. Já comparando a redução dessa dívida até o mês de agosto de 2020, dívida fiscal consolidada líquida, 26 milhões 809 mil reais, receita corrente líquida aumentou para 45 milhões 520 mil reais, o percentual dessa dívida com base na receita corrente líquida, caiu para 58,90%, e o limite do Senado Federal, que é o 120%, informa que o município poderia se endividar em até 54 milhões. O município apenas se endividou em 26. E vale ressaltar que esse endividamento, desde quando Cipó é cidade, de todos os valores, todos os montantes, INSS é a principal causa dessa dívida, é o principal montante dessa dívida. Precatórios também ingressam, despesas para com Coelb e Embasa, que tenham sido parceladas, algumas faturas não pagas, também ingressam. De todas as gestões acumuladas até aqui. Não é uma dívida que foi feita na gestão, é uma dívida que é do município e é acompanhada a gestão para que venha essa dívida ser reduzida com o passar do tempo. Está dentro do limite constitucional, está ok, está regular. Tivemos um resultado nominal de 2 milhões e 57 mil, esse é o valor de redução da nossa dívida. Um valor bem significativo, a redução, mas é o que a gente está vendo, quem acompanha as audiências está observando que essa redução ela está acontecendo a cada quadrimestre. E o resultado nominal ficou bastante significativo para o município até o mês de agosto de 2020. Vale ressaltar também que, em relação à questão do slide anterior, até voltar aqui, a questão dos restos a pagar, não necessariamente esses restos a pagar foram contraídos agora neste exercício ou apenas no exercício anterior. Isso é um acúmulo de restos a pagar de anos atrás até a data atual. Bem, pessoal, esses são os dados que estão apresentados aqui nesta audiência e todos esses dados eles estão disponíveis no Diário Oficial da Prefeitura, eles estão disponíveis também no site do próprio Tribunal de Contas, vocês terão uma plataforma ETCM, que vocês têm um veículo da internet para que vocês possam acessar esse site, a área de consulta pública, e nesta área vocês vão estar podendo visualizar os demonstrativos de despesa, de receita, de todos os meses que já estão prestado conta. Vocês também vão poder observar todas as licitações, todos os contratos, todos os pagamentos individualizados que foi efetuado pela prefeitura. E na própria prefeitura, na sede da prefeitura também, assim que caso seja solicitado qualquer esclarecimento ou solicitado qualquer documentação, pode entrar em contato diretamente com a prefeitura que a gente vai estar fornecendo isso. Como eu disse, meu nome é Arthur Nicásio Moura. Tá aí meu telefone, meu e-mail, para caso tenha qualquer tipo de dúvida, qualquer tipo de esclarecimento que seja solicitado pela população, pode entrar em contato ou no meu telefone, esse telefone é o WhatsApp, ou então diretamente no meu e-mail, ou ainda diretamente com a prefeitura, através de formalizar uma solicitação de esclarecimento enquanto a esta audiência pública, que assim a gente vai estar respondendo para todo e qualquer cidadão. Sendo assim, dado por encerrado esta audiência do segundo quadrimestre de 2020 da Prefeitura Municipal de Cipó.